Mais uma vez, boa tarde a todos. São todos bem-vindos aqui ao encontro, esse lugar onde nós encontramos com pessoas e você também tem a chance de se encontrar com Deus. Feliz Ano Novo para você. É a primeira vez que eu estou te vendo aí desde a virada. E que esse ano seja um ano de muita alegria, de bênçãos e de prosperidade para todos nós. Eu queria compartilhar com vocês um motivo aqui de alegria para mim. Porque ontem eu completei com a minha esposa 10 anos de casado. Bastante tempo, né? E espero que sejam muitos outros 10 vindo pela frente aí juntos. Você gosta de respirar? Deixa eu pegar a minha mesinha aqui. Eu tô com essa curiosidade, eu tô fazendo essa pergunta hoje bastante ao longo do dia. E a grande questão é a seguinte: você gosta de respirar? Ou você precisa respirar? Qual dos dois será que é mais importante? Agora eu tive um breve recesso, um breve período de férias, e nesse período que eu tive de férias com a minha família, a gente aproveitou para fazer um roteiro que não é tão convencional nessa época. A gente foi para Campos do Jordão. A gente pega lá na baixa temporada e um dos dias a gente subiu até o Pico do Itapeva. Fica ali em Pindamonhangaba. E quando a gente chegou lá no alto, abri a porta assim, saí do carro, o ar era diferente. Sabe por que era diferente? Porque não tinha cheiro. Não tinha cheiro de nada. A gente olhava assim para o horizonte e no horizonte não tinha um risco cinza no céu, sabe? Tava tudo limpo, o ar puro. Como é gostoso a gente respirar um ar puro. Mas melhor ainda é a gente poder respirar. Simplesmente poder respirar. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Deixa eu te mostrar aqui esse camarada aqui. Vocês sabem quem que é esse cara? Vocês reconhecem ele? É um dinamarquês. Eu também não conhecia, então não se assustem. Esse daqui é o nome dele. Eu falei dinamarquês, ele é norueguês, perdão. Alguém consegue me ajudar a falar o nome dele? Porque nem o nome dele eu acho que eu sei falar direito. Como que fala o nome dele, será? Stig Severinsen, será que é assim? Vamos Stig, vamos fechar no Stig, pode ser? Deixa só o Stig. O Stig, ele tem um dom especial que ele desenvolveu, que ele treinou, que ele praticou. E ele resolveu, a partir de algum momento, virar uma pessoa famosa por causa do dom dele. O recorde de uma pessoa conseguir ficar em apneia, né, na água, sem respirar, era de 19 minutos e 10 segundos. 19 minutos e 10 segundos. Então eu queria fazer um teste com vocês aqui agora. Eu queria ver dentre vocês quem é a pessoa que consegue ficar mais tempo sem respirar. Pode ser? Não precisa ser 19 minutos, tá bom? Mas vamos ver quem consegue ficar mais tempo, tá bom? Então eu vou contar até 3. Você prende a sua respiração e fica até a hora que aguentar. Quando você não estiver conseguindo mais respirar, você levanta a mão, que aí eu vou saber que você já foi eliminado. Pode ser? Não precisa desmaiar, tá bom? Você respire antes de desmaiar. Muito bem. Só para você saber, o vencedor ou a vencedora vai ganhar um prêmio no final. Tá bom? Tem um presente para você. Então vamos lá, hein? Prepara aí. Se acomoda, se ajeita. Eu vou contar 3 e no já tá valendo, tá bom? 1, 2, 3 e já. Não pode respirar. Quando você respirar, você levanta a mão. E eu vou saber que você já está eliminado. Rio já era, né? Se tá rindo ali, já tá. Já aqui também já foi, é contagiante, né? Muito bem, você que está conseguindo se manter aí em concentração, fique concentrado, porque é uma das táticas do Stig, viu? É verdade, eu tô confiando que você não vai respirar, né? Aí tapa o nariz e respira pela boca, não vale. Tem que ficar sem respirar de verdade. Tem alguém que está sem respirar? Agora mudou. Eu preciso saber quem ainda não está respirando, só para ver se... Tá. Continuem concentrados. A técnica dele é essa, a concentração. Muito bem.
Eu não tenho pressa, vocês também não precisam ter. Eu falei com a Carol hoje que eu ia fazer isso, ela falou assim, espera que não tenha nenhum campeão, né, Fábio? Porque se alguém ficar 10 minutos, o que você vai ficar fazendo 10 minutos lá na frente? Eu não sei. Alguém ainda sem respirar? Alguém ainda? Temos já um campeão, então. Eu só queria ver se tinha mais alguém. Só tem um. Respira, meu amigo. Parabéns, você é o campeão. Eu tenho um prêmio aqui para te dar, um presente. Totalmente preparado para quem consegue ficar muito tempo sem respirar. Tem uma pipoquinha. Hoje você vai poder assistir o sermão comendo uma pipoca. Vai assistir a palestra comendo a pipoca. Muito bem. Bom, eu não marquei o tempo, mas, puxa, deu mais que um minuto, eu acho, né? Deu mais que um minuto. Você tá bem, se você treinar, você chega lá. O recorde, até o Stig resolver quebrar, era de 19 minutos e 10 segundos. Em 2010, ele resolveu participar do teste. Pode passar para mim, Fernando? Ele colocou essa roupa, ele entrou dentro desse tanque que você está vendo, só que não era um tanque comum, era um tanque cheio de tubarões. Ele colocou um drama, né, na apresentação dele, e ele entrou nesse tanque, e ele conseguiu quebrar o recorde até então de 19 minutos e 10 segundos. Passa para mim, Fernanda. O recorde que ele estipulou em 2010, há 10 anos atrás, foi de 20 minutos e 10 segundos sem respirar. Imagina, gente, 20 minutos sem respirar. É embaixo da água que ele fica, tá? Vocês viram ali, é embaixo da água por 20 minutos e 10 segundos. Acontece que fizeram algumas pesquisas e tal, e descobriram que quem consegue fazer isso, eles desenvolvem uma técnica de meditação, eles ficam parados, eles ficam muito calmos, o coração deles começa a bater muito mais devagar do que o seu e o meu está batendo agora. Só que além de tudo isso, a capacidade pulmonar dele é o dobro que a sua. Então digamos que a média da capacidade seja 10, a dele é 20, é o dobro que a nossa. Então ele é um cara que nasceu preparado para isso. Mas ele também é um cara inquieto, porque ele falou assim, não, eu acho que eu consigo mais. Eu acho que 20 minutos está pouco. Então ele treinou e passa para mim, Fernando, em 2012, ele quebrou o próprio recorde dele. E esse de 2012 você tem o vídeo no YouTube, se você quiser assistir depois aí. Tem os 22 minutos dele embaixo d'água com o irmão dele do lado, que é como se fosse um treinador, e médicos do lado de fora da piscina. E ele quebrou o recorde até então, 22 minutos cravados. E na entrevista que fizeram com ele, ele falou que ele conseguiu permanecer sem vontade de respirar pelos primeiros 15 minutos. Só a partir dos 15 minutos que ele falou assim, eu acho que é melhor eu respirar. E aí ele se concentra e permaneceu ainda por mais 7 minutos depois disso. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Tem um texto bíblico, é um texto muito simples, é um texto muito curto, mas eu acho que esse texto você podia memorizar hoje. E você podia ficar com esse texto na sua cabeça ao longo de toda essa semana. Esse texto é escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Fernanda, por favor. Diz assim, ó: permaneçam sempre em oração. Se você já teve contato com a Bíblia, se você conhece a Bíblia, esse daqui é o famoso texto que diz assim, ó: orai sem cessar. Permaneçam sempre em oração. Por que eu comecei falando sobre respiração? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? E agora eu estou falando com você sobre oração. Porque tem um texto de um livro que eu gosto muito, que ele fala pra gente o que é a respiração. Então, se você tem aí o seu guia e você pretende preenchê-lo, prepara aí a sua caneta, porque a partir de agora você já vai começar a escrever. Fernanda, o texto que eu quero mostrar para você é de um livro chamado Obreiros Evangélicos. Está lá na página 254. E fala assim, ó: a oração é o quê? A respiração da alma. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir. E a saúde da alma ser conservada. A oração
põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. A oração é a respiração da alma. Alguns de vocês não conseguiram ficar nem 10 segundos sem respirar. O nosso campeão ficou pouco mais de 1 minuto, talvez, sem respirar. Quanto tempo você acha que você consegue ficar sem respirar? Ou quanto tempo você acha que a sua alma tem conseguido ficar sem respirar? O assunto que eu quero conversar com você aqui hoje é a oração. E eu queria hoje, junto com você, pensar, refletir um pouquinho no que a oração pode realizar na vida da gente, quais são as vitórias, as vantagens, as necessidades que a gente pode alcançar através da oração. Outro destaque que eu quero dar para você desse texto que está aqui na tela é o seguinte: diz ali que a oração é o segredo do poder espiritual. Não tem como, e é o que diz na sequência, não tem como você desenvolver-se espiritualmente sem fazer uso da oração. E a oração é algo insubstituível na vida de um cristão. Se você acredita em Deus, se você deseja desenvolver o seu relacionamento com o divino, com o eterno, a única ou a maneira insubstituível que tem para isso acontecer é a oração. Orar. Só que nesse ponto, algumas pessoas ficam preocupadas. Porque elas falam assim, mas eu não sei orar. Como é que faz para orar? Agora há pouco a gente viu o Wesley orando aqui na frente. Fala bonito, fala eloquente. Eu não sei falar desse jeito. Como é que eu vou fazer para orar? Como é que eu vou fazer para falar com Deus? Será que eu tenho que ter palavras bonitas, um vocabulário vasto? Será que eu tenho que ter entonação na minha voz? Como é que eu devo fazer para orar? E essa é a segunda questão que eu quero, a segunda resposta que eu quero oferecer para você hoje, Fernando. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Orar é você abrir o seu coração para Deus como se você estivesse falando com um amigo, alguém que você está vendo na sua frente. E nesse ponto eu acho que é interessante a gente refletir sobre uma situação interessante. Como você conversa com os seus amigos? Você precisa de um conselho de um amigo, ou de uma amiga, claro. E você se aproxima dessa pessoa. Como que você fala com ela? Você se aproxima dessa pessoa dizendo assim, ó, querido amigo, querida amiga, você que é uma pessoa incrível, maravilhosa, você que é capaz de realizar coisas extraordinárias que eu nunca consegui imaginar antes, você que é uma pessoa cheia de sabedoria e experiência de vida, você que já passou por tantas lutas e tantas batalhas e venceu a todas, você pode me dar um conselho? É assim que a gente fala com os nossos amigos? Mas é assim que a gente fala com Deus. A gente, quando vai falar com Deus, parece que a gente é cheio de 9 horas para falar com Deus. A gente fala, ó Senhor, Criador e tal. A gente vai enrolando, 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 para de repente a gente ir lá e pá, pedir o que a gente quer. É como se a gente estivesse paquerando Deus. Ó Senhor, o Senhor é tão belo, tão maravilhoso, tão poderoso. E já que o Senhor é tudo isso, me dá só uma coisa, um aumento no meu salário. Senhor, o Senhor tem todas as coisas. Já que o Senhor tem todas as coisas, dá só um pouquinho para mim. Isso não é falar com alguém como se estivesse falando com um amigo. Então, nessa parte da minha fala, eu queria propor para você um outro desafio. Esse daqui é um pouco mais fácil do que ficar sem respirar. Eu vou marcar aqui no timer, eu vou marcar aqui 1 minuto. E nesse 1 minuto, eu queria dar a chance para você fazer uma oração. Você não pode, não precisa, não deve, na verdade, nessa oração, falar em voz alta. Você não precisa se ajoelhar aqui ou erguer as mãos, bater no peito. Ó, Senhor! Não, não é nada disso. É você sentadinho, sentadinha, do jeito que vocês estão. Vocês só vão fechar os olhos de vocês. Por que a gente fecha o olho, geralmente, na hora de orar? Não é obrigado, mas por que a gente fecha? Porque a gente não se distrai com o que está acontecendo ao nosso redor. Por que geralmente a gente fala para juntar as mãos quando vai orar? Para a gente não ficar se distraindo com outras coisas, mexendo e tal. Então é para você se concentrar. Fechar os olhos, juntar as mãos. É um conselho que eu te dou. E aí você vai orar. Só que essa oração que você vai fazer agora,
ela tem duas regras e apenas duas. Tem duas coisas que você não pode fazer nessa oração que você vai fazer. Primeira coisa que você não pode fazer nessa oração que você vai fazer agora. Você não pode pedir, certo? Você não vai pedir nada para Deus. Não pede nada. Segunda coisa que você não pode fazer nessa oração, você não pode agradecer por nada também. Tá bom? Você vai orar por 1 minuto e você não vai na sua oração nem pedir e nem agradecer. Beleza? Tá fácil? Outro dia que eu falei, sugeri essa experiência, uma pessoa falou assim, pastor, peraí, eu vou falar com Deus, eu não vou pedir, eu não vou agradecer. O que eu vou falar com Deus então? O que sobra? Sabe o que vai sobrar na sua oração? Um negocinho chamado relacionamento. Porque quando a gente conversa com os nossos amigos, a gente não conversa com os nossos amigos só para pedir ou agradecer. Ou é assim que você é com seus amigos? Toda vez que você senta com um amigo para comer ou para conversar, para bater papo, você senta para ficar pedindo a ele agradecendo. Não é assim que funciona. Então você vai conversar. Escolhe alguma coisa para contar. É possível que logo de cara você já esteja pedindo ou agradecendo alguma coisa. Não é uma prova eliminatória, tá bom? Se você fez isso, você não tem problema, você continua, você para de pedir e agradecer e você continua, você conta para ele o que você quiser, tá bom? Então, eu vou marcar aqui o tempo, o timer aqui, e você agora pode ficar à vontade. Fala com Deus, como se você estivesse falando com um amigo. Amém? Um minuto foi pouco ou foi muito? Foi pouco? Mas foram 2 minutos, não foram 1. Eu dei 2. Eu te interrompi ou você tinha mais coisa para falar? Você sabia que eu sou cristão assim, desde criança que eu vou à igreja e tal, e eu escutava na igreja algumas pessoas falando assim, que ouviram falar que pessoas passavam horas em oração. E eu falava, como que alguém consegue ficar 1 hora falando com Deus? É muito tempo, não dá, não tem assunto. Até que um dia eu descobri isso que eu fiz com você aqui agora, e eu falei assim, é lógico que não tem assunto. Como é que eu vou ficar 1 hora pedindo e agradecendo? Não tem como. Agora, se eu ficar 1 hora desabafando, aí fica pouco. Se eu passar bastante tempo para Deus contando como foi o meu dia, falando das minhas lutas, falando do que me alegrou, do que me entristeceu, do que me fortaleceu, do que me enfraqueceu, do que me deu medo, do que me trouxe coragem, do que trouxe desafio para mim, aí eu consigo. Eu vou conseguir ficar 1, 2, 10, 20, 30 minutos, 60 minutos, não importa. Eu vou ficar o tempo que precisar.
Porque eu estou desenvolvendo um relacionamento com Deus. É isso que é ter um relacionamento com Deus. É isso que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Permaneçam sempre em oração. Permaneçam sempre em oração. É assim que a gente permanece. Agora, oração é abrir o coração a Deus como ao amigo. Não que Deus não saiba o que você vai contar para ele. Essa é a parte mais maluca da história, eu acho. Deus, ele já sabe absolutamente tudo que você vai falar para ele. Tudo. Tudo que você vai falar, ele já sabe. Eu ainda não consegui arrumar um outro exemplo para vocês que são mais novos ou aqueles que ainda não tiveram filhos. Mas o melhor exemplo que eu consigo dar nesse momento é de um filho. Pode ser uma criança. Isso acontece quando os meus filhos vêm falar comigo. Às vezes eu estou sentado assim em algum lugar e meus filhos estão fazendo alguma coisa do meu lado. E eu estou ali vendo tudo que eles estão fazendo. Tudo. Mexendo no carrinho, estão brincando e tal. E eles acabaram de fazer alguma coisa, eles levantam e falam assim: pai, olha só o que eu acabei de fazer. Eu acabei de ver o que eles fizeram. Talvez uma reação do que a gente está imaginando que Deus fizesse era eu virar para ele e falar assim: eu já vi o que você fez, sai fora, vai fazer outra coisa. Só que toda vez que isso acontece, ou quando o meu filho vai me contar a mesma coisa pela segunda, terceira ou quarta vez, eu paro e falo assim: o que é, filho? Me mostra. Me conta. E sabe por que eu faço isso com eles? Porque eles são meus filhos. Porque eu os amo demais. Porque eu quero incentivá-los a serem pessoas melhores. Agora, se eu que sou do jeito que sou, faço isso por eles, imagina um Deus que é um Pai perfeito, que te ama com amor inabalável, um amor que é imensurável. Se você buscar Deus para contar para Ele o que aconteceu de bom e de ruim no seu dia, mesmo sabendo tudo, Ele vai parar e vai te ouvir. E vai te confortar. Isso eu garanto para você. Aconteceu já com você de ter algo que estava no seu coração, na sua mente, que estava pesando na sua vida, pesando no seu ombro. E aí você encontrou aquela pessoa que você confia. E aí você desabafou para ela. Você falou: olha, eu tô assim, eu tô me sentindo desse jeito. Aconteceu tal e tal coisa comigo. Como que a gente se sente depois que a gente desabafa? Não alivia o peso, a carga, o coração, a mente. A gente se sente... É isso que Deus quer oferecer para você também. É isso que Deus pode oferecer para você também. Não é necessário revelar para Deus aquilo que você sente, mas é importante. Porque quando você conta para Ele aquilo que você está sentindo, você não está preparando Deus para alguma coisa. É Deus que está preparando você para aquilo que Ele tem para sua vida, para as novidades que Ele tem para você. Muito bem. A oração, coloca o próximo para mim. A oração não faz Deus baixar a nós. A oração, ela nos eleva até o céu. E essa daí é a próxima parte que eu sugiro que você preencha. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos até Ele. Não é Deus vindo aqui para perto de você, nesse ambiente tóxico que você pode estar. Quando a gente ora, Deus tira a gente do lugar que a gente está. Ele leva a gente para mais perto dele, para mais perto do ambiente de paz, de segurança, de alegria, de esperança. E Ele renova na gente uma perspectiva de vida. A oração não faz Deus baixar a nós, mas é a oração que nos eleva a Ele. Eu desenvolvi um paradigma com relação à oração há um bom tempo atrás. Eu via histórias na Bíblia de pessoas, e a Bíblia fala de pessoas que andavam com Deus, como foi o caso de Enoque. A Bíblia fala que Jesus passava muito tempo em oração, e eu ficava pensando, como é que eu vou conseguir desenvolver isso também? Então, diante disso, eu comecei a pedir algumas coisas para Deus, algumas ajudas para Deus. E uma das ajudas que eu pedi para Deus foi para que Ele me ajudasse a confiar no poder da oração. Porque a gente, por nós mesmos, achamos que a gente tem todas as respostas e todas as soluções. Olha esse texto que eu quero mostrar para você. Fernanda, por favor. Temos tantas falhas, somos tão míopes, que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós. E o nosso Pai Celestial, por amar-nos,
responde às nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem. Muitas das coisas que a gente pensa que podem ser coisas boas para a gente, com o tempo se revelariam como coisas nocivas na nossa vida. Posso te dar um exemplo. Tem muita gente que fala assim, ai, eu queria tanto aquele trabalho, aquele emprego, aquela coisa ali, e eu vou e ora e falo, Senhor, me ajuda, Deus, por favor, me dá esse trabalho, Deus, por favor, me dá esse emprego, Deus, por favor, me dá essa oportunidade, essa promoção. Só que Deus, ele vê lá na frente. E se ele estivesse na sua frente, ou se a gente desse a oportunidade para ele falar para a gente, ele ia dizer assim, eu não posso te dar isso. Porque se eu deixar você entrar nesse ambiente aí, isso daí vai acabar com o teu casamento. Isso daí vai acabar com a tua família. Você vai ficar muito distante dos teus filhos. Você não vai saber administrar aquilo que você vai ter que administrar e você vai se perder pelo caminho. A sua cabeça vai mudar. Eu não posso permitir que isso daí aconteça com você. Para tentar te ajudar a entender isso, é igual um bolo de chocolate. Sabe o bolo de chocolate quando acaba de ficar pronto? Eu gosto de bolo de chocolate, principalmente quando faz o bolo de chocolate e coloca em cima do bolo de chocolate uma cobertura, aquela de brigadeiro, sabe? Ai, eu gosto. E quando o bolo acabou de sair do forno e aquela cobertura quente está em cima do bolo e eu ia comer, eu queria muito comer isso daí. E eu ia comer, minha mãe ia falar, calma filho, não pode comer o bolo agora. Porque se comer bolo quente, o que acontece? Dá dor de barriga. Minha mãe falava isso. Até hoje eu não sei se é verdade, mas ela falava isso. E aí eu não comia o bolo porque ia dar dor de barriga, mas eu queria comer o bolo. Olha só que situação. O bolo foi feito pela minha mãe. O bolo que minha mãe fez era para eu comer. Só que era eu querendo comer e ela não deixando. Porque ela sabia que naquele momento aquilo para mim seria ruim. Você consegue entender por que às vezes Deus diz não para você? Ou na maioria das vezes ele está dizendo não? Porque provavelmente nós estamos pedindo coisas que para nós fariam mal. Coisas que para nós seriam coisas ruins. Deus, ele, de acordo com a Bíblia, Deus é Pai. Deus é Pai. E pai, agora pode ser o pai ou a mãe, ou os pais, a responsabilidade deles com os filhos é educar. Se Deus fosse dar tudo para você do jeito que você quer e na hora que você quer, a Bíblia não ia falar que Deus é pai. A Bíblia ia falar que Deus é vô. Deus é vó. E Deus não é vô e vó. Ele é pai. E vai dar sempre para você o que você precisa, na hora que você precisa. E do jeito que é melhor para você. Ainda sobre oração, Fernanda, ainda sobre oração, eu queria dividir mais esse pensamento com você antes da gente encerrar. A oração secreta deve ser ouvida unicamente por Ele, aquele que ouve toda oração. A gente, o ser humano, a gente é fogo, a gente tem umas manias e tem coisa que a gente faz assim, ó. Eu quero alguma coisa. O exemplo da promoção, do emprego, o vestibular, um casamento, sei lá, qualquer coisa. E aí a pessoa quer tanto o negócio, quer tanto aquilo, que ela ora e fala assim, Deus, eu quero muito isso. Só que aí Deus diz não. E aí quando a pessoa escuta o não de Deus, sabe o que ela faz? Ela vai reclamar com outras pessoas. Ela chega na amiga, no vizinho, e fala, eu não estou ganhando isso, eu não consegui aquilo, a minha vida não está fácil. Olha como que a gente é com Deus. Quando eu quero alguma coisa, eu peço para Ele. Se eu não recebo, eu reclamo com os outros. A sugestão desse texto para você é para que você faça do teu momento com Deus algo de intimidade, onde você pode falar para Ele da tua alegria e também das tuas tristezas. Agora ele fala assim, oração secreta. O fato de você vir aqui no encontro e orar comigo ou com quem estiver aqui na frente falando, não substitui em nada a oração que você precisa fazer lá na sua casa. Você e Deus. Só vocês dois. Não é oração em família. Não é dar as mãos todo mundo e fazer o Pai Nosso. Não é isso.
é você ficar num lugar da sua casa. O lugar que você tiver, onde você preferir. É sentado? Ora sentado. É de pé? Ora de pé. É de joelho? Ora de joelho. Eu gosto de orar deitado. É a oração que eu mais gosto de fazer. Chega no final do dia, eu vou para minha cama, eu me deito e aí eu falo. Falo. Às vezes eu falo pra caramba. Às vezes eu tô tão cansado que eu falo só um pouquinho. Mas na maioria das vezes eu durmo falando com Deus. É muito bom. Tem gente que gosta de dormir olhando pra TV. Eu gosto de dormir falando com Deus. É muito melhor. Os meus sonhos são muito melhores. E quando eu durmo falando com Deus, Ele faz com que os meus sonhos se tornem realidade depois. Porque Ele planta os sonhos dele no meu coração. Fale com Deus sozinho, sozinha, na sua intimidade, em um lugar que é só seu e dele. E ali vocês vão poder conversar. Ali você vai poder se abrir. E ali você vai poder desenvolver o seu relacionamento com Deus. Dito isso, a última questão que eu gostaria que você preenchesse aí hoje é: quando eu devorar? Tô no ônibus. Ora no ônibus. Tô na estação do metrô. Ora no metrô. Tô no meu trabalho. Ora no trabalho. Tô no mercado. Ora no mercado. Ora o tempo todo. Só não pode fazer igual diz que era um advogado, né, na história. Eu não sei, mas é uma história que eu li. O advogado, ele estava no seu carro e ele tinha uma audiência muito importante. E quando ele chegou na corte, no tribunal, ele estava procurando um lugar para parar o carro e não conseguia achar. E ele procurava e não achava, ele procurava e não achava. E aí, no desespero, o advogado falou assim: eu vou orar. E o advogado orou. E aí ele orou e falou assim: Senhor, eu preciso muito da sua ajuda, porque se eu perder essa audiência, eu perco tudo. Então, se o senhor me ajudar a arrumar uma vaga, eu paro de trair minha mulher. Se o senhor me ajudar a arrumar essa vaga, eu paro de enganar os meus clientes. E se o senhor me ajudar a arrumar essa vaga, eu ainda pego uma parte do dinheiro que eu tenho e divido com os pobres. E enquanto ele estava orando, um carro na frente dele deu a ré e saiu. E ele falou assim: não, senhor, o acordo está desfeito porque eu já consegui uma vaga aqui. Ele colocou o carro e foi para as atividades dele. Qual é a sua intenção quando você ora? O que você espera? Mais do que receber aquilo que você quer, a oração é uma oportunidade para você desenvolver um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Quanto tempo você tem deixado a sua alma sem respirar? A oração é a respiração da alma. E eu gostaria muito que a partir de hoje a sua alma respirasse constantemente. Foi ao mercado? Senhor, me ajuda a escolher os melhores tomates do mercado. Está dirigindo o seu carro? Senhor, vai comigo nessa viagem. Está no seu trabalho? Senhor, seja o meu companheiro aqui de trabalho. Em todos os momentos, ore sem cessar. Permaneçam sempre em oração. O Senhor quer te abençoar. Eu espero que você deseje ser abençoado. E eu espero que a partir de agora, a partir de hoje, você desenvolva com Deus um relacionamento de tanta intimidade, que você conheça a voz dele, que ele reconheça ainda mais a sua voz e que vocês fiquem cada vez mais amigos. Feche seus olhos. Deixa eu orar com você. Querido Deus, querido Jesus, estamos buscando o Senhor nessa oração porque a gente entendeu aqui hoje à tarde que o ato de falar com o Senhor é a melhor oportunidade que nós temos para a alma da gente respirar. E é possível que a nossa alma tenha respirado pouco nesses últimos tempos. Então, querido Deus, ajuda-nos a entender que a oração pode não ser aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Nós precisamos falar com o Senhor.
O Senhor tem desejo de ouvir a nossa voz. Ah, querido Senhor. Então ajuda a gente. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos com o Senhor como nós falamos com os nossos amigos, as nossas pessoas de confiança. Ajuda-nos a entender que não existe ninguém que mereça mais a nossa confiança do que o Senhor. E ao desenvolvermos um relacionamento de mais intimidade com o Senhor, ajuda-nos a te conhecer cada vez mais, a te obedecer cada vez mais e a ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor também. Isso tudo nós te pedimos, não é porque a gente merece, mas é porque a gente confia no Senhor. E é por isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.